Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje será de História e na aula de hoje nós iremos falar sobre o início da República. Na aula anterior, na nossa última aula de História, nós falamos como que foi a transição da monarquia para a República. E hoje a gente vai falar como que foi esse início da República, o que aconteceu, se houveram mudanças no Brasil, se foi bom, se foi ruim. A gente vai descobrir isso hoje, tá bom? Então preste atenção aqui nessa explicação que você logo vai ter uma conclusão de como que foi esse início da República aqui no Brasil. Vamos lá. Da monarquia à República, o que aconteceu? Vocês se lembram que após a proclamação da República, Dom Pedro II e a sua família embarcaram para Portugal. Eles tiveram que sair do Brasil, foram para Portugal, foram para a Europa. Um governo provisório se formou no Brasil, que foi liderado por quem? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Só que nesse início da República houveram pouquíssimas mudanças com a República, né? Houveram pouquíssimas mudanças aqui no Brasil. O que aconteceu? O estabelecimento da República não trouxe grandes mudanças para a maioria da população, que era formada por o quê? Por ex-escravos. Porque após a abolição da escravidão, não houve uma política para integrá-los à sociedade, ou seja, haviam escravos, né, no período da monarquia. Depois houve a abolição desses escravos, eles receberam a sua carta de alforria, então tiveram a sua liberdade. Só que não houve um plano, né? Não houve uma política para que eles pudessem ser integrados à sociedade. Então, eles deixaram de ser escravos, mas, ao mesmo tempo, continuaram sendo escravos. Por quê? Porque eles não tinham como se integrar à sociedade. O modo de vida deles não mudou muito. Como que isso aconteceu? Uma parte dos ex-escravos que viviam em fazendas seguiu trabalhando nessas fazendas, só que em condições precárias, em condições ruins. Outros desses ex-escravos migraram para as cidades. Eles foram para as cidades em busca de quê? Em busca de emprego, em busca de uma vida melhor. Só que a maioria continuou fazendo trabalhos manuais e de baixa remuneração, ou seja, recebendo um salário muito baixo. Então, todos aqueles escravos que receberam a sua liberdade, alguns deles continuaram nas fazendas onde eles eram escravos, só que agora eles trabalhavam, né, em prol do seu sustento. Só que, na maioria das vezes, os fazendeiros faziam o quê? Você continua trabalhando para mim e eu te dou comida e uma casa para você morar. Você mora aqui, você vai ter sua comida e esse vai ser o seu salário. E, em outros casos, alguns desses ex-escravos que foram para as cidades em busca de trabalho, para terem uma vida melhor, até trabalhavam, mas eram serviços manuais e o salário que eles recebiam era baixíssimo, esse salário. Tanto que mal dava para eles comerem e pagarem um lugar para eles morarem. Então, assim, a vida desses ex-escravos não mudou muito, tá bom? Não foi, assim, uma mudança tipo de ex-escravo e conseguiram ter uma vida melhor fácil. Não, não foi dessa forma. Eles deixaram de ser escravos, de ter o título de escravos, né? Mas continuaram tendo que batalhar muito para a sua sobrevivência. Grande parte dos libertos passou a formar a camada mais pobre e marginalizada da população. Os ex-escravos deixaram de ser cativos, mas estavam longe de serem tratados e viverem como verdadeiros cidadãos. O que eu acabei de falar com vocês, né? Eles deixaram de ser cativos, não eram mais titularizados como escravos, mas a vida deles continuou sendo muito dura e eles continuaram precisando batalhar muito para terem uma vida digna. Então, a grande camada, a camada mais pobre da população era marginalizada porque era formada por esses escravos que foram libertos, mas que foram libertos no papel, mas continuaram tendo uma vida muito dura e difícil. Aí teve, né, a liberdade dos escravos, que marcou o início da República, e também teve a nova Constituição e as eleições também que marcaram o início da República do Brasil. A antiga Constituição Imperial de 1824 não era mais adequada ao país, que agora era republicano. Antes era uma monarquia, né, liderada pelo imperador Dom Pedro II, e agora se tornou um país republicano. Por isso, em 1891, olha só quantos anos depois, de 1824 para 1891, a primeira Constituição Republicana do Brasil foi promulgada.
que isso significa? Significa que uma Assembleia Constituinte criou e aprovou novas leis para o Brasil. Então, olha só o que a Constituição definiu. A adoção do presidencialismo, ou seja, a partir de agora o Brasil teria um presidente. A Constituição também definiu eleições diretas, ou seja, para ter um presidente seria necessário ter uma eleição, as pessoas precisariam votar para elegerem o seu presidente, como ocorre hoje, né, nos tempos em que vivemos também. A gente vota e o presidente, né, o candidato que tiver maior quantidade de votos é o presidente, ou o vereador, ou o prefeito, é assim que acontece. Além das eleições diretas, teve também a permissão de voto, só que olha só como que acontecia o voto antigamente. A permissão do voto era apenas para homens, sendo que esses homens tinham que ser alfabetizados, ou seja, tinham que saber ler e escrever. E, além disso, eles precisavam ter mais de 21 anos. Hoje, no Brasil, homens e mulheres podem votar a partir dos 16 anos. Só que, nesse período, né, a permissão do voto era apenas para homens. Hoje, no Brasil, nos outros países, hoje no mundo, homens e mulheres votam. Antigamente, aqui no Brasil, apenas homens tinham o direito de votar. E, além disso, eles precisavam ser alfabetizados e terem mais de 21 anos. E outro detalhe muito importante, a primeira eleição para presidente, no entanto, não foi de voto direto, não foi uma eleição direta. Pelo contrário, ela foi uma eleição indireta. Como assim? O Congresso Nacional elegeu Deodoro da Fonseca. Ou seja, não foram esses homens reunidos, né? Não foi a população formada de homens que votou para eleger Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil. Eles se juntaram lá, o Congresso se juntou, as pessoas que participavam do Congresso se juntaram e falaram: vamos eleger Deodoro da Fonseca presidente do Brasil. Eles foram lá e elegeram. Só depois, nas outras eleições, que realmente funcionou a questão do voto direitinho pela população. Tá ok, pessoal? Então, esses são os fatos que marcaram o início do período republicano aqui no Brasil. Foi bem simples e bem fácil de compreender, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos com a próxima aula para a gente continuar aprendendo muito mais coisas juntos. Beijinhos para todos vocês e até a próxima aula.